que é mais legal do que ter muito dinheiro? Saber fazer mais. E eu faço. Mas calma, você deve pensar que eu sou muito convencido. Então deixa eu dividir minha história com você. Tenho 17 anos agora, mas tudo isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Então a minha família é muito pobre. Tão pobre que eu usei os mesmos sapatos por um ano inteiro. Não importando se estava chovendo ou nevando. Mas eles eram bons sapatos. Quero dizer, muito duráveis. Como se fossem o homem de ferro dos calçados. Nada poderia destruí-los. Eles eram muito melhores do que os do meu irmão, que faziam seus pés doerem às vezes. Mas ainda assim, os meus eram muito feios e eu realmente queria calçados novos. Eu sonhava em ter esses tênis que vi em uma loja. Você pode pensar que tudo isso é pura bobagem, mas vamos lá. Eu tinha 12 anos. E não havia nada que eu pudesse fazer sobre meu desejo de comprar esses tênis. Eu não tinha dinheiro. Então talvez deveria ter desistido da ideia. Não, na verdade não. Comecei a pensar que, se conseguisse encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, poderia comprar esses tênis. E eles não eram baratos. Meu pai sempre dizia que eu deveria estudar mais do que ele, para ter uma vida melhor. E eu e meu irmão mais novo sempre aceitamos seu conselho. Eu era um bom aluno e sempre passava muito tempo estudando. Eu tinha boas notas e nenhum dinheiro. E alguns dos meus colegas tinham notas baixas e muito dinheiro. Então fiz uma oferta. Eu faria o dever de casa deles em troca de dinheiro. Não muito dinheiro, mas o suficiente para que eu pudesse economizar e comprar os tênis, depois de alguns meses. Foi muito fácil para mim, porque eu basicamente tinha que fazer meu dever de casa e depois copiá-lo para eles, mudando um pouco para que ninguém soubesse que era uma cópia. Eu fiz preços diferentes para 10, 9, 0 e outras notas. Eu também ajudei alguns alunos mais velhos com algumas matérias. Não como matemática, mas literatura e história. Foi ótimo no começo, mas quase todo mundo parou de pagar. Eu comecei a me perguntar por quê. E a verdade é que um deles pagava e depois os outros copiavam o dever de casa. Eu tive de dar um jeito nisso. Então ele disse que, se eles seguissem fazendo isso, eu aumentaria o preço. Eles não gostaram, mas também não queriam fazer o dever de casa. Então concordaram e tudo voltou ao normal. Mas então um dos colegas não ficou feliz e contou tudo para a professora. Você pode acreditar nisso? A professora ficou muito zangada comigo e disse que eu deveria parar de fazer isso ou todos nós teríamos muitos problemas. Então eu tive que parar. Mas eu ainda não tinha juntado o suficiente para comprar os tênis que eu queria. Então, é claro, criei outro plano. Como agora muitas das crianças mais velhas me conheciam e seus professores não sabiam sobre meus truques, pedi a elas que me dessem coisas legais em troca do dever de casa. Você sabe, como brinquedos, figuras de ação, pequenos aparelhos. Eu comecei a brincar com eles na minha aula, fazendo parecer que eu estava me divertindo muito. Para ser justo, foi divertido. E se alguém me pedisse para brincar com eles, eu diria que não, o que fez com que quisessem cada vez mais. Então, em algum momento, eu os alugava para as crianças ou até mesmo os vendia. Logo, eu estava comprando coisas das crianças mais velhas e vendendo-as mais caro, em vez de fazer o dever de casa. Afinal, eu já estava ficando cansado de fazer tanto dever de casa. Mas é claro que, mais cedo ou mais tarde, os pais começaram a perceber e a professora ficou furiosa comigo. Novamente dizendo que eu estava abusando das outras crianças e não era correto. Eu discordei porque as crianças estavam muito felizes com tudo isso e eu nunca as forcei a comprar qualquer coisa. Todo mundo estava feliz. Mas, basicamente, eu finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar os tênis que sonhei por tanto tempo. Então, eu os comprei e fui para casa. Finalmente, todo o meu trabalho duro estava valendo a pena. E mesmo que tivesse me envolvido em muitos problemas, ainda assim, consegui o que queria. Mas então eu vi os sapatos do meu irmão. Eles estavam em um estado pior do que o meu. E me lembrei de quantas vezes ele me dizia o quanto seus pés doíam e que estava constantemente doente porque seus sapatos tinham muitos buracos e molhavam toda vez que ele passava por uma poça. Então, eu dei os tênis para o meu irmão e ele ficou muito feliz e surpreso. Honestamente, era muito melhor ver meu irmão feliz do que tê-los para mim mesmo. Meus pais ficaram bravos porque achavam que eu os tinha roubado, mas expliquei como os consegui. E então eles ficaram orgulhosos de mim porque eu fiz tudo para o meu irmão. Eu não contei que inicialmente tinha comprado para mim. Durante esse período, aprendi que ganhar dinheiro significa dar às pessoas o que elas querem, mesmo que achem que não. E no final,
Não me arrependi de ter dado os tênis, por uma simples razão. Eu gostava de encontrar maneiras de ganhar dinheiro, e o processo em si foi muito interessante para mim. Agora eu tenho 17 anos e eu, meus amigos e meu irmão estamos pensando em que tipo de negócios poderíamos fazer juntos. Tudo é muito emocionante, mas não é só o dinheiro. É sobre ser apaixonado e resolver problemas. Sobre fazer o que você realmente ama. Compartilhe esta história para que as pessoas saibam que você pode conseguir qualquer coisa, se for suficientemente trabalhador. E não se esqueça de curtir e inscrever-se.